Sabino, pro Alan Franco e pro Ferrarese. Porque o Arboleda tá fora por 3 a 4 semanas. Há Então, quanto tempo estamos falando aqui, Renato? O Arboleda tem que recolher, recolhe o Arboleda. É melhor você perder ele um jogo contra o Atlético Paranaense ou agora 5? Cara, assim, é muito. É lógico, são lógicas que existem no futebol, cara. Né? É muito simples esse debate, cara. Desculpa, mas é muito não, simples. eu tava aqui na nossa reunião de pauta, né? E tinha o Arboleda tá na temporada mais artilheira dele, desde que chegou ao São Paulo, igualou, né, com 4 gols. E eu ia fazer uma matéria sobre ele, sobre aquela entrevista de brincadeira dele depois do jogo contra o Inter, falando que ele tá mais velho, que agora nessa posição é melhor. Daí eu falei, mas eu não vou fazer essa matéria agora, porque eu acho que ele não vai jogar contra o Atlético, porque é o Arboleda. Se jogar no sintético com essa sequência, ele vai estourar, então é melhor não colocar. Colocaram, estourou. Então, agora um mês fora. Mas assim, né? Vamos lá. É por isso e por outras que eu insisto no tema que treinador de futebol no São Paulo é o menor dos problemas, é o sofá. O que aconteceu com o Marcos Antônio anteriormente? Ah, não, mas forçou demais o Marcos Antônio. O Zubeldia forçou demais. Agora, o Crespo forçou demais o Arboleda. Não tem elenco. São Paulo não tem elenco. E a cada turbulência, venda, tal, você desfalca mais um setor, né? Então, quando você tem partidas seguidas, qual que era a minha torcida vendo a questão da zaga? Porque, além de tudo, do Zubeldia para o Crespo, o São Paulo perdeu um zagueiro importante, o Juan. Ah, não, mas que Juan é fraco, é quinta opção. Você joga com linha de 3. E o São Paulo com o Zubeldia já jogava com 3 zagueiros. Não importa que o Ferrarese era lateral, jogavam 3 zagueiros como os titulares. Você precisa ter 5 no mínimo. Aí perde o Juan, depois a gente vê. Aí começa. Aí a minha torcida, sinceramente, era para os caras tomarem cartão amarelo e serem suspensos. Por quê? Porque aí você teria que experimentar alguma improvisação e descansaria os caras. Mas os caras foram se segurando nos cartões. Fora o Alan Franco suspenso porque forçou contra o Fluminense, está morto, e o Ferrarese suspenso na Copa do Brasil, o Arboleda e o Sabino foram lidando. E tinha que jogar todo o jogo. Você entrar numa frente tripla com 4 zagueiros é suicídio. E mais, por isso que eu falava que a Copa do Brasil é o grande erro da temporada do São Paulo. Com um elenco desse, sem investimento, a Copa do Brasil deveria ter sido, desde o primeiro jogo com o Náutico no Morumbi, um campeonato para garotos, como era o expressinho da Comebol. Dane-se. Se passar, vai passando. Pode até ser campeão, como foi com o expressinho. Mas aí talvez se já tivesse um goleiro rodado um pouco para o lugar do Jandrei. Um zagueiro um pouco rodado para a quinta opção. Um lateral um pouco rodado para a lateral direito. O que acontece? O São Paulo jogou os 2 jogos com o Náutico, o principal, estourou o Marcos Antônio num e o Oscar no outro. E jogou uma parte com misto com o Atlético Paranaense, acho que o Crespo acertou. Na volta, com um pouco mais de folga no brasileiro, vamos com tudo para se classificar. Vamos, pô, estamos aí. Aí estoura o zagueiro. A entrevista do Crespo ontem, ela tem uma expressão que quando ele tenta falar o português, às vezes ele economiza no vocabulário. Ele falou assim, eu lamento mais a lesão do Arboleda que a derrota. Ele falou isso depois do jogo, que é a eliminação. Sim. Porque ele está de olho na Libertadores e não tem o principal o zagueiro do time para jogar em Medellín e nem na volta. Então, o fazer o futebol do São Paulo nessa temporada é uma sucessão de equívocos e de correr atrás. E, Éder, você vai ver, você vai começar a receber os negócios, aí o São Paulo vai contratar um zagueiro até terça-feira. Não sei qual, se volta o Juan, se vai o fulano, se vai não sei o quê, se entra no lugar da folha de pagamento, no lugar do Jandrei, se vai vender o Henrique do Carmo para encaixar o zagueiro, o São Paulo vai ter de contratar um zagueiro na emergência para jogar um mata-mata de Libertadores, porque não se planejou. Então, mas aí... Então, Reinaldo, não era melhor ter testado uma improvisação agora contra o Atlético Paranaense? Vai ter que fazer isso contra o Atlético Nacional. É o que eu acho. Mas para mim era todo o momento de Copa do Brasil para testes. Testes, dane-se. Arrisca a vaga.
O que eu digo é que agora, pelo menos, não cai tudo nas costas do treinador. Porque o Crespo ainda está... Porque imagine esse cenário que a gente está vivendo na quinta-feira com o Zubeldia ainda no comando. Imagine. Vamos tentar imaginar. Sim. O goleiro é expulso, não sei o que lá. Ele tira o Rodriguinho. Aí ele tira o Ferreirinho para botar o Pablo. Aí batem o pênalti. Jandrei, Sabino, não sei o que lá. Ele estoura o Arboleda. Ainda bem que é o Crespo. Porque senão... E aí que tá, tiraram o sofá da sala, o bode da sala. Os problemas do São Paulo continuam os mesmos. Apenas um tem uma ideia de jogo, o outro tem outro. Uns gostam mais de uma ideia, outro tem outro. Os limites estão claros, evidentes, escarrados. É pouco jogador para muito jogo. E o excesso de lesão no São Paulo é essa situação. Não é só Vela, né, Éder? Porque senão eu e o Renan, a gente poderia... Não é só simpatia. Eu respeito todas as crenças. Pode achar que tem sapo enterrado, tem mal olhado, que o Casares desperta inveja. Pode ser um monte de coisa. Mas o fato é que todos estão lidando com lesão nesse momento nos seus elencos. O São Paulo não pode se dar o luxo, porque o elenco é desse tamanho curtinho. E jogava até ontem, 3 competições. Inclusive, falando sobre como é que o São Paulo está remediando isso, né? Tendo só 4 zagueiros no esquema com 3 zagueiros. Aí a informação, né? A informação de bastidores lá do treino é que quem está treinando na zaga, no time reserva, é o Negrutti. O Negrutti está treinando como zagueiro. E tem um zagueiro da base que está subindo, ele está agradando, mas ele ainda é visto como um jogador que não está pronto para ser esse quinto, esse sexto zagueiro. Ele ainda não está pronto, mas é um cara que vem agradando e a gente sabe, na necessidade, pode acabar sendo ele que vai pintar, que é o Isaac. Isaac tem 19 anos, veio do Red Bull Bragantino nessa temporada, já fez 20 jogos pelo Sub-20 do São Paulo. Ele até no começo não era titular no Sub-20, mas ganhou a posição aí, vem jogando bastante. Então é isso que o São Paulo pode fazer nesse momento, né? E aí surgiu a informação hoje do Hernan e do Felipe que o São Paulo tá de novo, voltou a carga pelo Juan, né? Mas é isso, a gente já vem falando aqui há quanto tempo? Não dá para ficar com 4 zagueiros num elenco, uma formação com 3 zagueiros. Já não dava para ficar se fosse com linha de 4. 3 zagueiros, então? E aconteceu, né? Eu odeio dizer isso, mas eu avisei. Nós avisamos, né? Então eu já vou avisar mais um. O Enzo não pode jogar sábado. Não só ele, hein? Não só ele, mas ele não pode jogar sábado. E um dos motivos também que eu não teria colocado o Arboleda, nem Alisson para jogar, provavelmente nem Luciano. Gramado sintético, são jogadores com lesão no tornozelo, cirurgia no tornozelo, o Alisson e o Arboleda. A recuperação para esses jogadores é pior ainda do que já é o normal de jogar na grama sintética. Para eles é pior. Cara, tudo isso aí tem que ter uma conversa antes. É olhar a minutagem lá do Arboleda. Professor Crespo, deixa eu te contar uma coisa. Depois que você chegou aqui, ele jogou todos os jogos 90 minutos. Não é hora de dar uma recolhida nele, não? Arboleda, vem cá, cara. É hora de você sair um pouco. Gramado sintético, você já tem cirurgia no tornozelo. Vamos dar uma segurada? O único que não entrou no revezamento dos zagueiros foi ele. Então, Enzo, porque já não tem o Endo. Cédric. Né? Cédric, certo? O Alisson não teria colocado nesse jogo. Falei, alguns jogadores é melhor você perder um jogo do que por um mês. Foi o que aconteceu com a Arboleda. Odeio dizer isso, mas avisamos. Né? Pois é. Então... Suspiros. É tanta coisa. Mas voltando um pouquinho, eu queria primeiro que vocês dois falassem se as escolhas do Crespo, na hora que é expulso o Rafael, se vocês teriam feito a mesma coisa, tirado o Rodriguinho mesmo, ou se teriam feito alguma outra alteração. E a informação que a gente tem é que contra o Vitória, time misto, na medida do possível, né? O que der para fazer de time misto, porque o foco vai ser agora a Libertadores. Mas o que você, Arnaldo, começando com você, foi certa a substituição do Crespo? Você faria outra?
Na hora que sai o Rafael expulso, era óbvio que quem sairia era o Rodriguinho, o menos indicado ali, com menos experiência para fazer dupla, tripla função. Aí não tem, acho que, nem discussão. Aí, acho que a dúvida fica para a troca Ferreirinha e Pablo, né? Que é uma escolha de Sofia. Ele até explicou um pouco taticamente, ele nem gosta, o Crespo, né, de entrar em tantos detalhes, quando perguntado sobre essa troca, e ele diz mais ou menos com essas palavras: o Marcos Antônio e o Alisson já não conseguiam ocupar o espaço todo que existia no meio, com o aumento de volume de jogo do Atlético Paranaense, que melhorou de fato a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Mas aí você, ao mesmo tempo, perde o escape, né? Deixa de incomodar o adversário com alguma velocidade, com o Ferreirinha, e acaba trazendo. Às vezes o Pablo entra com 11 contra 11 e só pela característica ele chama o adversário, como foi contra o Inter. Ele chama o adversário porque ele ocupa um espaço um pouco mais atrás do que os outros volantes, né? Né, Renan? Isso aqui é quase automático, é o jeito de jogar. Mas é difícil mexer com o banco do São Paulo, né? Porque, assim, talvez nesta função ele pudesse tentar replicar o Ferreirinha com alguém com mais saúde. Fosse o Tapia, o Ferreirão, sei lá, o André, e não tirar o Ferreirinha por um volante, né? Poderia ser. Ou então tirar o Alisson, que estava muito cansado, e o Ferreirinha, e colocar o Pablo e mais um atacante descansado, né? E aí, quando tem essa alteração, eu acho que ele chama de vez o Atlético para o campo e fica só defendendo o 0-0. E aí toma o gol e vai para os pênaltis. Curiosamente, antes do gol, teve o gol anulado do Luciano, que ele estava impedido. O São Paulo teve uma articulação de jogada com o Marcos Antônio. E depois do gol, ainda teve aquele lance com o Ferrares, que é uma ligação direta do Jandrei, que o Ferrares vai dividir lá com o Santos. Mas, de novo, eu não faria a troca do Ferreirinha pelo Pablo pura e simplesmente, falando em termos táticos. E, de novo, saliento que ainda bem que o Crespo está fresco e com crédito. Porque fosse outro treinador, ele teria sido decepado no próprio vestiário, etc. e tal. Coisas que a gente estava falando que o Zubeldia tinha perdido o direito de errar ou testar ou tentar. E ainda bem que o Crespo está com esse crédito, porque senão ele não consegue fazer nada. E ele está acertando mais, mas errando de vez em quando, na minha opinião, como qualquer treinador. Antes de você falar, Renan, e eu quero que você fale também sobre isso, sobre a substituição do Crespo na saída do Rafael expulso. O Gustavo Ferroni mandou um superchat aqui perguntando: o Andrade tem 20 anos, foi titular do time campeão da Copinha. É canhoto, forte e alto. Por que ele não subiu? Porque a avaliação é que não tem nenhum zagueiro pronto, Gustavo. Nem o Andrade, nem o Isaac, que eu citei, nem o Igão, nenhum. Não tem zagueiro pronto na base do São Paulo, essa é a avaliação interna. O Isaac hoje é mais bem visto do que o Andrade. Agora, a gente vai ter que esperar para ver se algum deles vai subir. O Renan acompanha um pouco a base, né, Renan? Você fala que você encontrou o Rian lá, nos jogos da base. Você acompanhou também o Andrade? O que você acha dele? E a sua opinião sobre a substituição do Crespo? Desculpa, Éder, mas meu conhecimento da base do São Paulo é muito limitado para eu dar aqui uma avaliação a respeito do menino. E, assim, é preocupante, né? Porque você olha para goleiro, tá nessa situação. Você olha para zagueiro, tá nessa situação. E não pode, né? Um CT igual de Cotia não pode estar nessa... Não tá pronto ainda, não tá pronto. Pô, mano, de vez em quando você tem que meter o moleque no jogo e vai ver, ele tá pronto. Você só sabe se ele está pronto colocando para jogar. E muitas vezes, quando você coloca, por exemplo, na função de 3 zagueiros, você coloca um menino para jogar com 2 zagueiros experientes, eles se ajudam ali, ajudam o menino. E comigo foi assim, cara. Eu joguei junto com 2 bons volantes, meu primeiro jogo, e eu fui bem, junto com o Alexandre e com o Fábio Simplício. E é um pouco disso também, né, do momento ali. Quanto ao jogo, eu acho que a substituição do Rafael, do momento ali do Rafael, do Jandrei pelo Rodriguinho, era o natural.
E o São Paulo conseguiu suportar muito bem o primeiro tempo, muito também por causa da limitação do Atlético Paranaense, que na minha opinião é um time bem limitado, e daí ficou um jogo muito brigado, um jogo muito discutido. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o único chute a gol era do São Paulo, do Bobadilha, de fora da área. Incrível isso daí, né? Aí, quando dá aqueles 10 minutos de acréscimo, eles conseguem, não de uma forma muito organizada, mas dá uma pressãozinha no São Paulo, faltas laterais, escanteios, cruzamentos e tal. Aí, no segundo tempo, quando entra o tal do Leozinho, lá pela direita, pela esquerda da nossa defesa, pisando na bola, menino, jogador de futsal característico, o Enzo vai sonhar com ele, porque ele deu um suador no Enzo. Rapaz. E aí o Steve Mendonça foi lá para o outro lado, lá para a esquerda, e os dois faziam o corredor, aí que deu uma complicada. E o Enzo estava ficando muito isolado no mano a mano. Isso. Eu acho que a intenção do Crespo foi um pouco disso também. Colocar o Pablo ali, para fazer uma linha de 3, para eles conseguirem ajudar o Cedric de um lado, numa cobertura, o Enzo do outro. Eu não teria tirado o Ferreirinha. Eu participei da transmissão ontem pelo Arquibancada Tricolor e eu falei que eu faria essa substituição, mas não tirando o Ferreirinha, e sim tirando o Luciano, porque o Ferreirinha, ele é o escape, ele é o jogador de velocidade. E depois teria colocado o Lucas Ferreira. Não o Tapia, com todo respeito, ele entrou 10, 15 minutos e ele trotou no campo. O jogador que entra com 1 a menos, ele tem que correr por 2, 3. Ele vai jogar 10 minutos só, porra. Ele tem que correr por 2, 3, cara. Ele entrou trotando de um lado para o outro e tal. Não é assim. Então eu teria colocado o Lucas Ferreira, um jogador forte, de velocidade, grande de velocidade. Eu teria feito essa movimentação, mas não tirado o Ferreirinha naquele momento. E sim o Luciano, que o São Paulo já não conseguia mais segurar a bola, o Luciano não tem velocidade, então não tinha. E ele também ajudava muito pouco no sistema defensivo. Então não tinha muito sentido manter o Luciano. Essa é a minha avaliação a respeito das alterações. Eu teria feito, mas não da mesma forma, entendeu? A do Pablo. Boa. O Cadu Moraes pergunta aqui, e o Hugo da Copinha? Joga muito. O Hugo rompeu o ligamento cruzado, né? Na final ainda. Então ainda tá se recuperando, né? Outro ligamento cruzado rompido desse time. Mais um em grama sintética. Outro no Pacaembu. O chat rolou demais aqui, eu perdi o nome de quem perguntou, do Matheus Belém. O Fê. Taskini, aconteceu com os antigos zagueiros? Eram tão ruins assim? Matheus Belém, por exemplo. O Matheus Belém é um caso. Quem acompanha a live há mais tempo, desde os primórdios, sabe que eu informei aqui que o São Paulo não ia renovar com o Matheus Belém porque tinha avaliado que ele não tinha capacidade técnica para seguir no elenco do São Paulo. E aí, papo vai, papo vem, jogador sai, não consegue trazer outro, tá precisando de zagueiro, e aí renovou com o Belém. E renovou com o Belém e viu que estava certo, que ele não tem a capacidade técnica para ser relacionado pelo São Paulo. Então, o Belém estava emprestado, voltou, não está conseguindo se firmar. Pode ser que daqui a um tempo ele se acerte, mas nesse momento a avaliação é que ele não tem futebol ainda para jogar no São Paulo. Tinha mais algum assunto? Nossa enquete. Estamos com 76% de injusta expulsão do Rafael, 24% a expulsão justa. Renan, vamos para sua história então? Hoje teve bastante coisa, foi até corrida a live, passou rápido. Vamos para sua história, Renan?